Bom dia a todos vocês neste domingo, 14 de março. É o quarto domingo da Quaresma. É o domingo da alegria, o domingo letário. Por isso hoje vestimos de rosa para dizer que a nossa salvação está próxima. Se aproximam os dias da Semana Santa, do Tríduo Pascal e da ressurreição de Cristo. Estamos aqui com a imagem de São José, que Ele nos proteja neste ano dedicado a Ele e nos ajude a sermos fiéis à aliança com Deus. Convido você também a pegar a sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 14 a 16. 19 a 23. Este ano em que lemos o Evangelho de Marcos é chamado Ano B. E na Quaresma nós fazemos uma leitura da aliança. Primeira leitura do primeiro domingo da Quaresma, a aliança de Deus com Noé, que pôs o arco nas nuvens. O segundo domingo da Quaresma, a aliança de Abraão, e Abraão oferece seu filho a Deus, mas Deus entrega o seu filho e não permite que Abraão imole o seu filho em sacrifício. Terceiro domingo da Quaresma, Êxodo 20, que são as 10 palavras, os 10 mandamentos. Hoje, neste quarto domingo da Quaresma, somos chamados a ler o livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 14 a 16, 19 a 26, que fala sobre a destruição da cidade de Jerusalém, o exílio do povo de Deus por 50 anos na Babilônia. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra, por meio dos seus mensageiros, admoestando com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo, e não houve mais remédio. Versículo 19 a 23. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo as muralhas de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos. Assim se cumpriu a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, até que a terra tenha desfrutado de seus sábados. Ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro,
rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo, que o Senhor seu Deus esteja com ele e que se ponha a caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vejam só, o segundo livro das Crônicas, capítulo 36, fala que sacerdotes e o povo multiplicaram as infidelidades, multiplicaram os seus pecados. Nós somos culpados de todo o mal que acontece no mundo, na natureza, no nosso país. Temos que bater no peito. Nós somos pecadores, somos violentos, somos malvados, maliciosos. Deus envia profetas, como enviou ao povo de Deus, pregando a sua palavra, admoestando com solicitude. Mas eles não escutaram a palavra de Deus, desprezaram a palavra do Senhor. E o texto fala: não houve mais remédio. Diante de tantos pecados contra Deus, contra a igreja, contra a pessoa humana, diante de tanta maldade contra o mundo e a natureza, muitas vezes não há remédio, senão o padecimento, o sofrimento, a violência, a escravidão e a morte. Diante das nossas infidelidades e pecado, o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém. Queimaram o templo santo de Deus, destruíram suas muralhas e sobrou um pequeno resto. A maioria foi morta. O profeta Jeremias disse: se saio ao campo, vejo gente morrendo de fome. Se entro na cidade, vejo sangue escorrendo pelas ruas. Não há nem profeta, nem templo, nem profeta. Por causa do nosso pecado, por causa da nossa maldade. E o rei Nabucodonosor, daqueles que sobraram, levou todo o povo de Deus, escravo, na Babilônia. Ficaram 50 anos lá. Já que eles não seguiram a lei de Deus, não viveram os dias consagrados ao Senhor, o dia de sábado, vão passar todo esse período sem templo, sem sacerdote e sem profeta. Até que 50 anos depois, o rei da Pérsia, Ciro, domina a Babilônia e permite que o povo de Deus volte à cidade de Jerusalém, reconstrua o templo e viva a cidade. Quero ler também com você que diante das infidelidades, nós não podemos ficar na violência, na divisão e na maldade. Ao contrário, nós queremos testemunhar a unidade. Estamos lendo a carta aos Efésios, que fala da unidade, em que Cristo é a cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. E, portanto, apesar de haver diferença entre judeus e gregos, todos devem estar unidos em Cristo. Por isso eu quero ler agora os números 114 a 120. Como testemunhar a unidade? E aí, Efésios 2, versículo 14 fala: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. É uma confissão de fé. Apesar das divisões, conflitos e dificuldades, nós queremos ficar juntos, conviver com o diferente,
viver o diálogo. O lema da campanha da fraternidade é: porque Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só. Veja o sol. Na parede do templo de Jerusalém, que dividia o pátio, havia uma separação entre homens e mulheres. Uma separação entre os que eram fiéis e os sacerdotes. E havia uma inscrição dizendo que aquele muro separava. A parede causava a separação. Agora esta parede foi destruída. Portanto, não há mais separação e divisão entre homens e mulheres, judeus e gregos, cristãos de diversa nacionalidade. Todos nós somos irmãos e irmãs. Portanto, nada pode separar. E no templo de Jerusalém havia a cortina que entrava nos santos dos santos. No dia da morte de Cristo, essa cortina se rasga para dizer que não há mais divisão e separação. Os cristãos devem viver todos unidos na ecumene. Ecumene é uma palavra grega que significa a terra habitada. Portanto, nós queremos fazer a terra um lugar de reconciliação, de unidade, apesar das diferenças de povos, de nações e de religiões. A diversidade não pode causar conflito. Pelo contrário, a fé em Cristo, cabeça da igreja, une a cada um de nós. Quando confessamos a nossa fé em Cristo, nossa paz, nós não acreditamos na paz do Império Romano, uma paz feita de violência, racismo, ódio e discriminação, como também no nosso tempo. Outra palavra importante, além de ecumene, é Irene. A palavra Irene significa paz. Em hebraico é shalom, em aramaico sholom. 3 idiomas diferentes, mas todos buscam a mesma paz. Relações iguais entre o ser humano, a natureza, entre todos. Isto significa que Cristo é aquele que garante relações de equidade e acolhida de todos os povos. A igreja é para todos. A paz será fruto da vida em plenitude garantida a todos os povos. Para a cultura hebraica, paz é sinônimo de vida plena. Significa ter acesso a tudo o que é necessário para a nossa subsistência, para viver. O Salmo 128 fala: paz é a fartura que se concretiza no fruto da terra. Paz na família, paz em todos os lugares. Paz revela na vida do idoso, do avô, da avó, daqueles que têm netos, paz que é plenitude da vida. O número de 119 diz: